A paz, Senhor Jesus, meus irmãos, meus amigos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao meu quartinho novo! Eu me mudei, graças a Deus, estou no meu quarto. Ele é uma gracinha, ele não é muito grande, né? Já dá pra vocês verem meu guarda-roupa, minha prateleira de livros. Aqui atrás tá minha cama. Mas o mais importante é que agora eu tenho minha privacidade, meu conforto, sabe? Minhas coisinhas. Isso é motivo de muita alegria. Bom, comecei esse vídeo com mais um devocional nosso de Conhecendo a Jesus. Nós estamos aprendendo aqui, vamos continuar a aprender mais, Deus vai continuar a ministrar o nosso coração, de que Jesus Cristo, o que Ele fez por nós foi algo muito maior do que nós compreendíamos até o momento. Jesus Cristo nos salvou dos nossos pecados, curou, pagou uma dívida gigantesca que nós não tínhamos condições nenhuma de pagar, sabe? E não só pagou por isso, mas nos deu um acesso extraordinário ao Pai, ao Deus Criador, nos tornando família de Deus, nos tornando amigos de Deus. Isso é imenso de maravilhoso, assim. Então, o relacionamento que hoje nós temos, a oportunidade de ter com Deus, ele é muito além do que qualquer coisa, entendeu? Do que não é limitado. E não se limita a um lugar, e não se limita a um momento. O Senhor nos convida a ter continuamente um relacionamento com Ele. E eu não consigo me relacionar com alguém se eu não falo com esse alguém. A primeira coisa que a gente precisa começar a aprender é que não tem relacionamento com Deus se eu não falo com Deus. Eu preciso falar com Ele. E é ser você mesmo. Não é você inventar uma coisa, sabe? Uma espiritualidade. Ninguém tá pedindo pra você inventar espiritualidade. Tá pedindo pra ser você diante de Deus. Entende? Você chega lá diante do Senhor em nome do Filho dele, Jesus Cristo, que te salvou, que te libertou, que te curou, que pagou pelos seus pecados, que tem te lavado com o sangue dele. E ser você diante do Senhor. E ser você para se expor, para conversar, para pedir ajuda ao Senhor, para ser ensinado por Ele, para ser cuidado por Ele, para ser educado por Ele. Eu costumo usar essa palavra, né? Eu sempre usei assim, eu sempre pedi: Jesus me educa, Senhor me educa. Como uma filha mesmo, que somos educados pelos pais, que somos ensinados pelos pais, que somos criados pelos pais. Deus faz isso conosco. Então é sermos nós diante do Senhor. E deixar que Deus nos eduque, deixar que Deus nos ensine, e deixar que o Senhor nos transforme, deixar que Deus nos cure, deixar que o Senhor se revele a nós, deixar que Deus limpe cada um de nós dos nossos pecados dia após dia. E isso vai se revelando nas coisas cotidianas em que nós estamos inseridos. E levar adiante ao Pai, que está acessível para que a gente se relacione com Ele. Amém, glória a Deus. Eu acredito que a gente precisa terminar. Não quero vir aqui e citar coisas de maneira isolada, porque o Espírito Santo nos conduziu à primeira carta de 1 João, então nós vamos terminar a primeira carta de 1 João, em nome de Jesus, para não ficar fora de contexto. Mas antes, vamos orar primeiro. E sei o que... Gente, detalhe, tá? Eu não faço um roteiro para esses vídeos nem nada do tipo. É de fato assim, a dependência do Senhor mesmo. Aquilo que Deus tem para ministrar o meu coração e o seu coração. Por isso que se você tiver uma Bíblia, pegue sua Bíblia. A minha já tá bem, né? Pegue sua Bíblia, em nome de Jesus. Se não, adquira uma Bíblia. A minha é essa daqui, ó. Ou eu vejo na internet também as passagens, os versículos, tá bom? Leia você também, ore você também. Não se limite ao que eu tô falando aqui, mas busque em Deus, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, meu Pai, Senhor, muito obrigada por esse momento, muito obrigada por esse mecanismo, meu Deus, que nós temos hoje, das redes sociais,
Jesus, dessa ferramenta de comunicação que nós temos, Pai. Jesus, eu te apresento, Senhor, a minha vida, Senhor, e a vida da pessoa que está aqui, Jesus, junto a mim, Pai, ouvindo, Senhor, essas palavras, meu Pai, interessada, Senhor Jesus, em te conhecer, interessada, Senhor Jesus, de também, Jesus, ser tocada por ti, Deus. Em nome de Jesus, Deus, toque, Jesus, essa pessoa, Deus, que está aqui, Pai. Fale aos nossos corações, ensine aos nossos corações, Jesus. Se revele a nós, Deus, nos guie pelo teu caminho de luz, meu Deus. Torne tudo claro, Senhor, nos tire da escuridão, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nos dê entendimento, compreensão, Jesus. Nos conduza ao arrependimento daquilo que é necessário, Senhor Jesus, e nos transforme dia após dia. Nos faça, Jesus, te conhecer, Deus, e ficar cada vez mais, Pai, parecidos com o Senhor, no nome de Jesus Cristo, Deus. É o que nós te pedimos, Pai, nós te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Guia as minhas palavras, Paizinho, nesse momento, meu Pai, para que eu não fale nada, Senhor Jesus, que venha prejudicar o outro, meu Deus, ou que venha confundir o outro, meu Pai, mas que o Senhor traga clareza, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, e que a Tua verdade, ó Pai, nos liberte nesse momento, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. No devocional anterior, nós concluímos o primeiro capítulo de 1 João. E agora nós vamos ler o segundo capítulo. Então, 1 João, capítulo 2, está escrito assim: Caros filhinhos, essas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se, entretanto, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. E temos certeza que o conhecemos se guardamos seus mandamentos. Aquele que afirma eu o conheço e não obedece aos seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Mas todo que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. E dessa forma sabemos que estamos nele. Quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. Amém. Eu acho que a primeira palavra que chama a nossa atenção aqui, que é importante a gente buscar o significado, é propiciação. Eu fui pesquisar rapidinho o significado dessa palavra, propiciação, e ali estava escrito, né? Você pode também pesquisar. Quando você encontrar uma palavra que você não conhece, você não costuma, você pesquisar o significado daquela palavra, o que aquilo quer dizer, que isso nos ajuda a tomar entendimento do que está escrito. Propiciação é algo semelhante a tornar algo favorável, condições necessárias para que algo se torne favorável. E daqui a palavra está dizendo, né? Ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, Jesus foi aquilo que foi utilizado, né, como necessário para que nós pudéssemos hoje estar em condições favoráveis, em condições agradáveis, em condições de liberdade, né, no nosso caso. Olha que bonito, né? João começa chamando aqui: caros filhinhos, essas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Essa palavra está me dando liberdade para eu pecar, porque eu quero pecar, porque eu quero fazer o que é errado, porque eu quero fazer aquilo que Deus nos agrada, aquilo que Deus me ensina a não fazer. Não. Por que João está falando isso para nós? Porque ele, mais que ninguém, também sabe que nós e ele mesmo é pecador. Nós erramos, nós falhamos. Só existe uma pessoa perfeita, que foi o sacrifício perfeito de Deus: Jesus Cristo, o próprio Deus, o Verbo encarnado, sabe? O Deus verdadeiro que se fez carne para nos livrar dos nossos pecados. Nós temos o Espírito Santo, mas a palavra de Deus, em outros momentos que nós iremos chegar a ler, fala que nós de fato só vamos ser revelados como os filhos de Deus quando Jesus Cristo voltar. Nós ainda estamos neste mundo, nós ainda estamos nessa carne corruptível, né? Ou seja,
frágil, fraca, que erra, que perece, que tem limite, que acaba. E nós pecamos. Nós pecamos. Nós pecamos em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossos olhares, né? Quem nunca ofendeu alguém, mesmo sem querer, e daí tava lá ofendendo, que atira a primeira pedra? Quem nunca agiu com preconceito sobre alguém ou alguma coisa? Nós fazemos isso, até mesmo quando às vezes nós não percebemos, nós cometemos. Isso é um pecado, né? Se eu trato o meu próximo já com julgamento, já com preconceito, gente, isso não condiz com o que Jesus mesmo nos ensina, entende? Então, eu já pequei, olha aí, pequei. Só que aqui, João está derramando a graça de Jesus sobre nós. Em que sentido? Que Jesus, ele é o nosso advogado, ele é quem pagou pelos nossos pecados, inclusive por esses, mesmo após o sacrifício dele que nós cometemos. Então, Jesus é quem nos cobre e quem nos faz justos devido ao seu sacrifício. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, olha só, não só pelas nossas ofensas, né, pelo que aconteceu comigo, ou pelo que eu faço, mas por todos, até pelo aquele seu irmão, até por aquela pessoa próxima de você, meu Deus, que não creu ainda em Jesus Cristo, não entregou a vida para ele. Jesus também foi sacrifício pela vida dele, sabe? Também, ele ainda não sabe. Espero que um dia ele saiba, em nome de Jesus, do grande presente maravilhoso que ele recebeu de Jesus Cristo. Então, olha só, mas pelos pecados de todo mundo, de todas as pessoas, em outras palavras. E temos certeza de que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Por que João fala isso? Porque Jesus disse isso. Nós ainda não estamos lendo o Evangelho que está escrito as palavras de Jesus, mas vamos chegar lá. Mas se lembre disso, Jesus foi uma das pessoas que falou isso. Aquele que afirma eu conheço e não obedece aos seus mandamentos é mentiroso. Você conhece ele, você não faz o que ele falou, né? E a verdade não está nele, mas todo que guarda a sua palavra, aquele que guarda para si, para a sua vida, não é aquele que decora, não é aquele que decora o versículo. Guardar não é sobre isso. Guardar a palavra de Deus não é sobre decorar, não é sobre nossa, eu sei que na Bíblia está escrito tal coisa, porque eu posso saber e não viver. Mas é aquele que guarda para si, aquele que guarda para dentro, para a sua vida, para viver aquilo dali. Aquele que se baseia, que tem como referência, que tem como exemplo aquelas palavras e guarda como valioso de fato, como importante. Esse, né, que guarda, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. Deus tem aperfeiçoado a vida daquela pessoa, tem transformado. E dessa forma sabemos que estamos nele. Se a palavra de Deus, que está guardada em nós, está nos moldando, está nos transformando, sabe? Dia após dia, estamos verdadeiramente nele, estamos verdadeiramente em Jesus Cristo. Porque quando nós conhecemos a Jesus e quando nós permanecemos em conhecê-lo, nós não permanecemos os mesmos. Somos mudados e transformados dia após dia, sabe? E às vezes é a mesma palavra. Às vezes Deus está falando com você sobre liberar perdão, sobre você pedir perdão para alguém, sobre você se arrepender de alguma coisa. Você já ouviu isso antes e ainda assim você vai descobrindo que existe coisas e mais coisas sobre isso, que Deus vai estar te transformando, que Deus vai estar transformando seu coração. Então, de fato, uma palavra viva e eficaz, sabe, que ela vai se renovando e nos transformando dia após dia. Quem declara que permanece nele também deve andar como ele andou. Então, se eu estou em Jesus, eu vou buscar andar como Jesus. Vou buscar seguir os passos de Jesus. E não é um peso, tá? Faça isso pela sua força. Não, você vai andar aos passos de Jesus, porque ele é o seu Senhor, ele é o seu Salvador, ele é o seu Mestre, sabe? Ele é a sua luz. Você vai andar seguindo os passos de Jesus.
não significa que você nunca vai errar, porque João mesmo começou falando, se alguém pecar, temos um advogado, né? Erramos e falhamos, somos falhos, somos seres humanos, somos pessoas falhas, dependentes dessa graça de Deus. Mas vamos permanecer buscando seguir os passos de Jesus, né? Vamos permanecer olhando para Ele, aprendendo com Ele. Versículo 7. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual tendes desde o princípio. Ora, esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, o que vos escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vós, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Aquela pessoa que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua a vagar nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não existe motivo de tropeço. No entanto, quem odeia o seu irmão está nas trevas e vaga pela escuridão. Não sabe onde caminha, pois as trevas lhe turvaram a visão. A gente vai terminar o devocional de hoje aqui, porque eu não tenho interesse nenhum em fazer capítulo inteiro. Mas, de fato, que o Espírito Santo de Deus ministre nosso coração com as palavras que nós estamos lendo agora e meditando agora. Para fechar, vamos olhar esse mandamento sobre amar uns aos outros, amar o nosso irmão, amar quem está perto de nós, né? Jesus nos reconciliou com Deus e nos reconciliou uns com os outros, porque o Senhor não tem interesse nenhum. Isso não agrada o Senhor. Ver divisões no sentido de discussões, de maldade, sabe? De contendas uns com os outros. Por isso que Jesus nos ensina a liberar perdão, porque por Ele fomos perdoados. Nós devemos liberar perdão da mesma maneira como Cristo liberou sobre as nossas vidas. Isso não é uma coisa fácil. Isso é uma coisa que depende muito, sabe? Da ajuda do Senhor mesmo, no nosso dia a dia. Porque é difícil para nós estender perdão, é difícil para nós reconhecer, né, ali no momento de uma injustiça, no momento de algo ruim, a gente querer agir assim. É algo que, nossa, o Senhor precisa nos ajudar todos os dias. Mas é um princípio, é um ensinamento, é um caráter de Jesus. Porque dessa forma Ele fez conosco, sabe? Então, e João escreve aqui, não é algo novo, porque Jesus já falava disso, né? Mas ele reforça, e é por isso que ele fala, né? Como algo novo, assim, reforçando isso para a igreja, para o Senhor não, para as pessoas, né? Que creram no Filho de Deus. Então, amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual tendes desde o princípio. Ora, esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, o que vos escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vós, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Cristo tem brilhado, né? Cristo é a nossa luz. Aquela pessoa que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua a vagar nas trevas, não entendeu nada do que Jesus ensinou, não entendeu nada do que Jesus fez por ele. Quem ama seu irmão permanece na luz, porque entendeu o que Jesus fez por ele, entendeu o que Jesus ensinou com a vida dele, pra gente reproduzir uns com os outros, e nele não existe motivo de tropeço. No entanto, quem odeia seu irmão está nas trevas e vaga pela escuridão. Não sabe para onde caminha, pois as trevas lhe turvaram a visão. Amém. Esse é o nosso devocional de hoje. Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo ministre o coração de vocês. Que vocês tenham mais fome, mais sede por conhecer a Deus, por ler a palavra de Deus e por buscar em Deus. Senhor, vem aqui. Traga essa palavra pro meu coração, me transforma, me dê entendimento, Jesus, me revela, me aproxima, traga luz sobre o meu coração, sobre a minha mente, sobre os meus olhos, sobre a minha vida, em nome de Jesus.
Que essa seja a sua oração. Em nome de Jesus. Que a gente permaneça a conhecer a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo. E creia, meu irmão. Não é impossível conhecer Jesus. Na verdade, é mais do que possível. É possível, sim, conhecer Jesus. É possível, sim, falar com Ele. É possível, sim, ouvir Jesus. É possível, sim, viver com Ele nos dias comuns. Não só após a morte, sabe? Não só... Olhe, se a gente conhecer Jesus, passar a viver com Ele os nossos dias, quando Ele voltar, vai ser continuidade de uma linda história que a gente iniciou aqui e agora, com vida. Com vida. Creiam nisso em nome de Jesus, porque Jesus deseja revelar isso para nós e viver isso conosco. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a casa de vocês, a família de vocês, os sonhos, os objetivos, o futuro. Em nome de Jesus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês hoje e sempre, até que Ele venha. Em nome de Jesus. Amém. Se inscreve no canal, deixa seu comentário, curte, compartilha se você quiser. E Deus abençoe. É isso. Um beijo. E eu quero fazer outros vídeos também, contando um pouquinho, né, sobre esse meu tempo aqui. Já completou 1 ano que eu estou aqui de uma pessoa da Paraíba que eu vim estudar. E muitas coisas aconteceram e eu quero relatar também. Então eu vou fazer um vídeo sobre isso em algum momento. Mas é isso, tchau, um beijo. E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, viu? Fica aqui, se você gostar, vai ser um prazer te ter aqui comigo.